Estamos no ar! Este é o podcast Motorsport.com, edição 339, num oferecimento de Mint. Bitcoin e criptomoedas? Invista na Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Você já observa ao meu lado Carlos Costa mais uma vez comigo nesta jornada e ao nosso lado, com muita honra e muita alegria, Bia Figueiredo, pela primeira vez aqui com a gente. Olha que durou, porque essa mulher, Carlos, ela é ocupada, a gente ia atrás dela no autódromo. Bia, vamos no podcast, vamos, essa semana eu tô indo pra não sei onde, vou viajar, eu vou pra Indianápolis. Exato. Exatamente, foi a última vez. Mas deu certo também, deu né? Certo, super certo. Tarde, e obrigada pelo convite, e estamos aqui, aí. É uma grande alegria tê-la aqui, e uma honra também pela primeira vez, espero que de muitas vezes aqui. Sim. Mais uma vez. Obrigada. E também Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, mais uma vez aqui com a gente. Valeu. E vamos, é bom que a Bia esteja aqui, porque ela vai nos dar um parecer legal daquilo que a gente vê. Nós damos os nossos palpites aqui, mas nada como entender a cabeça de quem realmente está ali acelerando. Bia, nós vimos mais uma vez, estou condenando o rapaz aqui, Lando Norris, né, aquela manobra sobre o seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, pôs tudo a perder para ele, quase pôs tudo a perder para a equipe como um todo. Exatamente. Agora você imagina, primeiro, você observando todo esse comportamento, a trajetória do Lando Norris, que é um piloto notavelmente talentoso, mas tem essa questão psicológica, mental. Como que você vê isso? O que você imagina que passa pela cabeça dele e principal, como que pode se curar isso dentro para ele seguir um caminho livre para um título mundial de Fórmula 1? Bom, vamos lá. É pouca pergunta, né? Mas... não, eu tô tentando pegar meu lado psiquiatra, que aqui psicólogo, vou ligar pro meu pai, né, que é psiquiatra. Seu pai é psiquiatra. Pra ver se ele ajuda, exato. Mas eu acabei acompanhando, né, o resumo da coisa de Fórmula 1, que eu tava na Copa Truck esse final de semana, né, e obviamente foi um dos lances mais repetidos também, né. Sim. Mas é impressionante, desde que o Lando se colocou nessa posição de lutar pelo título, já no ano passado com o Verstappen, a gente vê esses erros, né? Eu já achei bizarro ele errar o grid de largada em uma das etapas. Sim, o colchete, né? Colchete, assim, cara, como assim, como né? assim? Você toma uma o Verstappen punição. olhando pro ladinho assim, tipo, por Deus. Eu acho que o Lando não parou no lugar certo. Né? Exato. Ali. Teve aquele incidente do pit lane meio estranho também, que ele dá uma esparramada. Isso eu já nem lembro. Olha lá. A ficha corrida tá ficando tão ampla que a gente tá esquecendo de alguns penduricalhos na ficha dele. E ano passado até em alguns momentos a gente achava ele muito até cauteloso para essa questão de bater, porque ele sabia que se ele batesse, ele ia perder o campeonato de vez pro Verstappen. Então ele ficava meio que ali, né, muito cauteloso, o Verstappen esparramava ele, etc. E até o Verstappen chegou a comentar, né, que faltava ódio, né, pro Lando Norris pra ser campeão, né, pra realmente brigar ali. E esse ano a gente tem visto esses erros e, assim, a gente até brincou aqui, né, que ele, que eu falei? Cagou na massa, né? Assim, mas é um erro muito surreal, cara, porque ele já tem total controle da velocidade, que a Fórmula 1 é muito rápido, né? E ele fez uma escolha, assim, totalmente errada. Assim, o Piastri já tava um pouco pra esquerda, né? Ele tinha que ir pra direita rapidamente. Ele dá na traseira do Piastri, assim, meio que no muro. Tipo, cara, não pode. Assim, muito, muito estranho, assim, sabe? Não sei o que passou na cabeça dele ali, mas é um erro grotesco. Sim. Na minha opinião. Não poderia ter acontecido, né? Poderia ter sido de leve, talvez, se o Piastri tivesse mudado de direção. Exato. Mas o Piastri, ele veio, assim, numa boa e o Lando devia ter virado pra fora ali, né? Pra direita, rapidamente, e ele não fez esse movimento, assim, e acabou com a corrida dele, né? Você vê o Piastri agora bem mais distante no campeonato. Poderia até ter acabado com a corrida do Piastri também. Né? Imagina, a McLaren ia matar. Uma crise, né, violenta. Sim. E você vê, né, ele... Cara, ele é o Verstappen não comenta muito, mas ele é o primeiro, eu errei. E ele tá sempre errado, né? Ele é um cara que fala eu errei e tal. Ele até sempre... demais, né? Até demais. Algumas coisas ele fala... Porque é isso que eu ia te perguntar. Assim, todo mundo erra. Você, por exemplo, quando você volta pros boxes ali, fez alguma coisa... Você pede desculpas, mas você, vendo ele pedir desculpas, você vê algo errado e fala assim, não é possível que ele reitere tanto, peça tanto desculpas. Parece que fica ali se auto-espizinhando. Você acha que isso realmente acaba virando uma barreira mental? Isso aí é uma questão, porque
cara, a gente nunca sabe como é que é a vida da pessoa, né? O Lando parece ter uma família muito estruturada, né? Teria que buscar talvez um apoio, aquela autoconfiança que você vê do Verstappen. E mesmo quando ele erra, ele fala que é mas assim, uma certa confiança, assim, né? O Lando parece que ele vai pra baixo, assim. E com o erro dele, eu gritaria muito no rádio comigo mesmo, sabe? Pessoal, desculpa aí, errei de novo. Errei, né? Errei, foi totalmente... como eu sou burro, estúpido. Eu ia falar isso, né? Porque bati a traseira do... Assim, totalmente fora, assim, do... Elementar demais o erro, né? Muito, muito, assim, pelo nível dele, de qualidade que a gente sabe que ele tem, que ele pode ser um campeão mundial, é um erro grotesco. Então, ele deve estar muito mal com ele mesmo, né? E o Piastri, nessa frieza dele, tá indo embora, né? Esse é o problema, agora, né? E agora tem essa questão, né? Como a Bia falou, 22 pontos de vantagem do Piastri para com o Lando Norris nesse momento. Tem muita corrida. Essa foi a 10ª. Isso. Tem mais 14 etapas ainda, e fora as sprints ainda. É uma diferença altamente factível de se tirar. Mas psicologicamente, mentalmente falando, dá para dizer que o Piastri deu um passo grande para o título justamente por conta de ter sido um fim de corrida que o Lando Norris se afundou? Eu acho que sim, porque pega muito para a equipe o que aconteceu, né? O primeiro erro elementar do Norris, como foi, a Bia bem explicou aqui. Eu não entro nem tanto no aspecto psicológico, mas entro no aspecto de gerenciamento de campeonato. Agora o Piastri está numa posição meio que soberana. Qual que foi o grande erro que ele cometeu? Nenhum. Tá aí somando pontos, é um cara mais estável aí sim psicologicamente. Assim, ele nem tá muito sob análise aqui porque o próprio Norris já pediu desculpa e antecipou um apaziguamento ali interno. O que a equipe vai avaliar nesse momento? A gente tem um cara que tá desportivamente num momento melhor, que é um pouco mais estável, um pouco mais confiável, se comunica melhor com a própria equipe via rádio, coisas afins. E hoje ele tá 22 pontos na frente, me parece muito mais imune às pressões do Verstappen do que o Norris, porque tem um histórico ali do Max com o Norris já do ano passado e até antes. O Piastri nesse momento tá por cima da carne seca, porque todos os holofotes estão em cima do Norris. E o Max é o franco atirador completo. Então, basicamente, a situação do Piastri agora é muito mais favorável, além da questão psicológica do Norris de estar ali muito pressionado dentro da equipe, pela própria equipe, porque agora ele precisa reagir e mostrar que é o que todos apostavam que ele seria, e pelo campeonato, né? Porque a matemática não mente nessa perspectiva aí de long run da temporada. Agora, você bem falou, 14 corridas pela frente ainda. O problema é que a gente tem o GP da Áustria, que não tem um histórico muito positivo pro Norris, até pelas brigas com o Max, né? GP da Grã-Bretanha, etapa de Silverstone, correndo em casa. Eu acho que o Piastri vai estar com o fator casa contra o Norris, não contra o Piastri. Libertadores, você vai jogar com uma bomboneira. Eu adoraria, se eu fosse jogador de futebol, eu só ia querer jogar fora de casa, assim, todo mundo... Então, aí vai somando essas coisas, né? E o Norris, a Bia trouxe esse aspecto psicológico dele se abater, algo que outras pessoas já apontaram com relação ao Lando, coisa que eu não vejo acontecendo no Piastri, e o Verstappen, então, nem se fala. E Felipe, o que você acha? Acha que de alguma maneira, se rolar esse título pro Oscar Piastri, esse GP do Canadá vai ser lembrado como um dos motivos, apontando ali, foi aqui que ele perdeu? Não, acho que não. Embora seja uma Norris, coisa, eu acho que vai ficar um símbolo, né? Uma imagem. Aquela imagem é um print, né? É o print do carro dele escangalhado lá e você fala assim, é uma imagem. O que eu acho que é o grande problema desse lance, a Bia tava falando, né? Como é que ele fez isso? Porque às vezes tem um lance que um piloto erra, mas você até entende por que ele errou. Sei lá, poxa, ele colocou de lado, o outro foi minimamente de lado, ele tava mais rápido. Não. Esse lance tem uma dinâmica que em nenhum momento se apresentou pra ele fazer o que ele fez, entendeu? Não é que assim, ele saiu da curva e o Piastri foi ali pra direita e falou, vou mergulhar por dentro. Não, o Piastri já tava lá, cara. Não foi Schumacher e Rubinho na Hungria, né? É isso, exatamente. Então, realmente eu acho que isso pesa. Mas quando você tava perguntando pra Bia, ou pro Carlos, não me lembro, você fez uma construção que eu tive aquela sensação de déjà vu, né? Ou pra quem quer, o déjà vu. Déjà vu. Que era assim, cara, a gente já discutiu isso. Tipo assim, o seu raciocínio foi, estamos na etapa 10, faltam 14, tem tempo. Mas psicologicamente... Cara, na etapa 7 era meio assim. Estamos na etapa 7, faltam 17. Mas psicologicamente... Só tá mudando a equiparação matemática de quantas foram para quantas até o fim.
porque ele não sai dessa espiral, o que é uma pena. Porque eu continuo achando ele um ótimo piloto. Ele tava numa corrida pra quem sabe sair dessa espiral, largando de 7º, talvez passar o Piastri. Isso, e acho que até ele tava indo bem, até a dinâmica da reta dos boxes, o mergulho que ele dá no hairpin, eu achei que tudo ele foi fazendo de um jeito honesto, né? Assim, ele atacou, esparramou, deu espaço, ficou espaço pros dois, aí ele carregou mais velocidade, foi... Aí o Piastri, aí você já vê também o Piastri... Assim, ele não erra, ele vai, retarda a freada, mas sai mais capenga ali na chicane pro Muro dos Campeões e tal. Aí vem o Norris e o Norris faz a bobeira sozinho. Então, indo no que o Carlos falou do lado do Piastri, o que eu acho que o Piastri tem? Ele olha e fala: olha, não andamos bem no Canadá, mas ao que tudo indica, a McLaren continua com um carro melhor para mais vezes. Vamos ver as próximas corridas. Então, não acho que o Verstappen vai chegar na gente. Piastri pensando. Tem o Norris, o cara é bom, hein, meu? O cara é rápido, eu não vou engolir ele fácil. Mas, cara, de quando em quando dá uma desencapadinha. Então eu acho que ele consegue, com a frieza que ele tem, olhar pra tudo isso e confiar no taco dele de que, meu, não vou ganhar todas, mas, meu, dá pra ganhar. Assim, ele me parece ser muito mais... Não tô dizendo reflexivo de ficar fazendo esses planos de longo prazo, o piloto não faz isso. Mas de ter essa sensação de olhar o jogo, olhar o tabuleiro e falar, cara, o tabuleiro tá pra mim, vamos jogar esse jogo. Não acho que acabou, mas, cara, eu acho difícil. Assim, a Bia que tá aqui, Bia, muitas vezes eu defendi o Norris, que eu sempre achei que o Norris apanhava, mas ele apanhava antes de precisar. Assim, pô, ele tá 50 pontos no ano passado. Tá 50 pontos à frente do Piastri. Pô, o Piastri é bom pra caramba, é frio. Pô, o Piastri é do caramba. O Norris, eu falo, gente, legal, eu também acho o Piastri o máximo. Mas ele ainda tá ganhando do Piastri. Só que eu acho que a repetição tá um volume, eu não acho que é irreversível, mas tá me parecendo crônico. Sabe assim, quando você fala, meu, tô começando a achar que ele é isso. E isso é um problema, assim, é realmente um problema para um piloto nesse. A gente tá falando da nata, gente. 25 anos de idade. Aquela assim, automobilismo também, né? Você é tão bom quanto a sua última corrida. Se o Norris ganhar a próxima, o Piastri quebra, a gente esquece muito rápido. Claro, também, claro. Né? Então vai ter que contar um pouco mais de sorte, né? Tem 14 etapas ainda pela frente, é muita coisa. A Fórmula 1 tá muito imprevisível e é muito legal isso. Que bom. Você vê uma Mercedes vencendo esse final de semana, Ferrari tá ali, ganhou um sprint lá com ela, mas tá ali por ali entre os 5, 6 primeiros. Que a Ferrari, no caso, é entretenimento no sentido de que pode ser tudo muito bom, tudo muito ruim. É, sempre aquela esperança dos tifós ali, que pode ser o final de semana da vez ali, né? Mas isso tá muito legal, né? E o Verstappen ali sempre sobrevivendo, o Tsunoda tava lá atrás de novo, né? Impressionante esse carro da Red Bull. Enfim, são histórias, mas de novo, eu acho que o Norris é talentosíssimo. Protegendo um pouco ele, né? Eu acho ele muito talentoso. Só que tem essa questão né? E, de novo, ele tava lá no Canadá pra passar o Piastri, ele tava mais rápido que o Piastri. Então, não sei exatamente a condição ali dos pneus, não lembro por certo, né? Às vezes pneu macio e tal, mas tava ali. Mas realmente foi um erro primário, né? Um piloto do nível dele. Parecia que tinha um ritmo, inclusive tinha 4 voltas pela frente, que se ele administra mais ou menos bem ali, ele conseguiria passar o Piastri com tranquilidade. Não, então, mas como a gente hoje em dia tem que sempre considerar também a reação... O que eu acho uma vantagem no mundo moderno, a reação do público, essa interação, a gente vê que o público sempre usa esse tipo de coisa como algo definitivo. Não, faltavam 4 voltas, era só esperar o momento. Não, também não é assim, que o momento... Não, no sofá tudo é muito bonito, assim. A questão eu não tô indo contra, que você pode pensar o que você quiser. Só acho assim, não tá garantido que depois dessa oportunidade, na volta 67, na 68, na 69, uma hora ia. Mas independentemente de não aparecer uma outra oportunidade, o que ele fez não podia ser feito. Assim, são coisas, não adianta... e ele colocou tudo a perder. Não, ele colocou tudo a perder e ele não podia ter feito isso. Ponto. Mas não que, porque depois... Não, depois a gente também não sabe. Então, assim, ele errou em fazer o que ele fez, independentemente das voltas 67, 68, 69 e de 70, entendeu? É minha opinião. E o Piastri tava pegando o DRS do Antonelli também pra tentar se defender. As chances hoje em dia na Fórmula 1, por causa do DRS, a gente se acostumou de... O cara aperta o DRS, coloca de lado e passa. Eu não sou contra o DRS, mas me incomodava o cara passar no meio da reta e não ter dividida de curva. Eu acho que hoje a gente tá num ajuste fino legal. O DRS ajuda, mas não ganha você qualquer batalha. Então eu não sei se ele teria trocentas outras oportunidades, mas também não acho que isso impacte no nosso julgamento sobre o que ele fez.
É isso que eu quis dizer. Agora, eu falei aqui sobre a questão da etapa de Silverstone, correndo em casa, lotado, a festa que os ingleses, você pode falar até melhor do que eu, o clima em Silverstone, ainda mais com um piloto inglês na crista da onda, como que isso pode afetar ele positiva ou negativamente? Vai ser um peso maior para ele chegar em casa com a esperança dos fãs britânicos ali para uma vitória? Ou vai ser um problema? Vai ser, poxa vida, e agora? Né? O que eu vou fazer? Tá todo mundo esperando o melhor de mim, será que eu vou conseguir satisfazer? Como que você se imagina, Bia? Bia Norris. Bia Norris chegando em Silverstone ali, todo mundo ali. Tudo bem que eu acho que o queridinho dos ingleses, para mim, acho que é o George Russell, talvez. O Hamilton demorou para pegar no breu. Mas quem tá brigando pelo título é o Norris. Mas, então, como é que você imagina que essa questão do fator casa, autônomo lotado, pode mais ajudá-lo ou atrapalhá-lo? Por mais que seja pode parecer uma pergunta boba, mas nesse caso que a gente está avaliando, né, se ele é tão sensível psicologicamente, isso pode acabar virando um problema. Ou não. Veremos, né? Eu sei que a imprensa inglesa é bem sarcástica. O inglês é sarcástico, não sei quanto isso vai pressionar ele. Eu morei lá um tempo extremamente sarcásticos, né? Mas se eu fosse ele, eu ia tentar pegar essa torcida toda a favor de mim, de energia, de carinho, e puxar pra cima e enfiar pressão no Piastri. Não sei se isso é possível, né? Porque o Piastri é todo frio, mas tentar ter vantagem. É um cara que é de lá, ele conhece muito bem a pista. Eu só acho que ele tem que tomar isso como favorável pra ele, né, dar a volta por cima. De novo, ganhando lá e acontecendo uma coisa com o Piastri, ele volta ali pro game e bora confiança de novo, né? Acho que vai depender muito do resultado da Áustria também. Se ele chegar embalado em Silverstone, aí o negócio tende a ser muito positivo. Eu acho que essa pressão, eu acho que sua pergunta, que você falou, pode ser uma pergunta boba, eu acho uma pergunta boa. Mas eu acho que a pressão é dele com ele. Porque vamos espelhar isso no Brasil. Existe uma certa covardia de você achincalhar alguém nas redes sociais do que você faz presencialmente. Vou dar exemplos brasileiros. Eu nunca vi Interlagos não apoiar Rubens Barrichello e Felipe Massa. Nunca. Muito pelo contrário. Se tem um lugar que os caras se sentiam bem, plenos, era Interlagos. Então vamos pegar hoje o Bortoleto. Tem gente falando, troca, Bortoleto, não sei o quê. Chegar na etapa de Interlagos, setor A ao setor G, olê, Bortoleto, vai ter piada engraçada, mas com o hino legal do Bortoleto e o Hulk vem, olê, olá, o Thanos vem aí, o bicho vai pegar com relação ao Hulk, entendeu? Assim, os caras... Então, eu duvido, porque isso é real, assim, essa coragem que você tem de ofender uma pessoa, ela é mais virtual, e não tô nem falando só da coragem, porque quando você se vê diante de um ídolo esportivo, e aí, obviamente, quem tá na plateia tá distante, na arquibancada, mas ele tá se sentindo parte desse jogo. Quando o Norris embicar ali no grid, a reta vai estar... Norris, é plaquinha. Tá... Eu acho muito difícil ele ter essa sensação ruim pelo ambiente. Muito pelo contrário, eu acho que isso vai energizá-lo. O que pode acontecer é como cada um lida com isso. Ele pode olhar e falar, putz, só falta eu fazer a besteira que eu fiz em Montreal aqui, na frente dos caras. Isso aí é ele com ele. Mas eu acho que o ambiente, você comparou a Libertadores, eu acho uma boa comparação, mas o futebol a gente vê isso. Uma torcida diante do seu time, no minuto 5, pedindo um cara que tá no banco, xingando o técnico de burro. Cara, automobilismo é um perfil diferente de torcedor. Eu repito, nunca vi o Rubinho, mesmo em fases ruins, chegar em Interlagos e não ouvir Rubinho. A chegada do Rubinho em Interlagos era um negócio bonito, cara. Sempre foi. Então eu acho difícil o Silverstone ser anti-Norris, entendeu? Acho. Eu tô curioso em saber as musiquinhas que pedia do Bortoleto. O Bortoleto do Thanos eu gostei, eu vou compor uma aí. Porque assim, certamente vai ter bastante torcedor argentino de novo. É isso, Colapinto e Bortoleto. Putz, tá ficando perigoso. Tá ficando um rolê aleatório perigoso, hein, Bia? Quando a minha sobrinha afilhada, ela ouviu o nome Colapinto, ela começou a rir. Qual a idade dela? 12 anos. Esse é o nome dele, tia. É o nome dele. Eu não acredito. E, ria.
né? Fazer o quê? Né? Outro dia apareceu pra mim aleatoriamente um corte de Instagram, daqueles do algoritmo mesmo, um perfil que eu nem seguia, que eram 5 sobe-sons mais nada a ver. Aí tinha desde o Galvão narrando coisa do passado do Hamilton e tal, e tinha uma do Sérgio Maurício, que é muito boa, que era o Colapinto mergulhando por dentro. Aí ele fala, e eu não lembrava disso vendo a coisa. Colapinto mergulhou por dentro, papapá. Aí faz um silêncio, ele, vamos deixar a 5ª série de lado. Acho que alguém do lado deve ter Começou a rir, né? Não, eu acho que o Enzo Fittipaldi, né? Tinha um Colapinto atrás, os engenheiros começavam a brincar com ele, ó, o Colapinto tá atrás de você. Eu, não, pelo amor de Deus. E aí, não pode. Ah, gente, as 5ª séries da vida. É isso, agora a gente vai para um recadinho muito especial. Olha só, Carlos Costa, você sabe que muita gente é fanática por cashback. Quer cashback em tudo, faz uma compra no supermercado, já pergunta pro caixa desesperadamente, eu quero um cashback, eu quero um cashback. Espera promoção de cashback para ir pro mercado. Também, né, e fica ligado nesse mercado. E para você que gosta do cashback, uma grande novidade que a Mint, neste mês de junho, também traz cashback. Você pode ter cashback em até R$250 em Bitcoin, não é mesmo? É isso aí. Até o final deste mês, a gente tem a promoção da Mint com cashback em até R$250 no Bitcoin para você fazer os seus investimentos na criptomoeda mais estável. E, claro, você pode também, através do app da Mint, investir em outras ou em um pool de criptos, usando inclusive o modo inteligente que reequaciona ali a sua distribuição de criptoativos conforme a volatilidade do mercado. Eu uso muito e recomendo, já tenho ganhos de mais de 10% aí em pouco tempo, aliás. Então, baixe aqui o aplicativo da Mint via QR Code que está na tela. Se você está nos assistindo pelo celular, a gente tem o link aqui na descrição. Recomendamos que você baixe por aqui pelos nossos links, que a Mint verifica que você chegou via motorsport.com. Você não precisa de mais um investimento tradicional. Você precisa da performance e inovação do mercado cripto. Ter cripto hoje em dia é mais do que estar à frente. É participar da maior revolução financeira tecnológica que o dinheiro já viveu. Com segurança para você explorar novas formas de investir. Conhecimento para confiar nas suas decisões. E credibilidade de quem leva a inovação até você. Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Agora é o seguinte, a gente falou dos 2 primeiros colocados, da dupla da McLaren, mas eu, para mim, já sacramentei aqui, já dei minha opinião das últimas semanas. Max Verstappen, vou começar contigo, senhor Carlos Costa. O que tem ele? Tem chance ainda de buscar esse pentacampeonato, mesmo vendo aí, quem sabe, uma briga interna mais intensa da McLaren, ou já é carta fora do baralho? Eu acho que por ver a briga interna da McLaren, ele tem ainda algum fio de esperança, mas corre por fora. Pérez Santana era o fio de esperança. É que assim, a gente tem que colocar os pingos nos is aqui quando fala das chances do Verstappen. Primeiro, a Red Bull tem que melhorar um pouco, isso é um fato. Tudo bem, nessa etapa do Canadá, Mercedes, uma Red Bull, 2 Mercedes, no caso, à frente das McLaren, né? Mas uma pista muito específica, circuito de rua e tudo mais. A gente sabe que a McLaren, teoricamente, fez ali um sacrifício com o design de asa dianteira no Canadá, tendo em vista a sequência que tem pela frente, que é Áustria, Inglaterra, Bélgica e Hungria, se eu não estou enganado, ou Hungria e Bélgica. Então, circuitos mais convencionais dessa pernada europeia. Todos imaginamos aqui que a McLaren vai estar competitiva, se não dominante. A Red Bull está tentando se cacifar contra a Mercedes, que agora tem um impulso bom aí. Também o carro da Mercedes depende de temperatura e tudo mais, mas o Verstappen está sempre ali. A questão é, se os dois começarem a se matar, o Max vai aproveitar muito isso, porque o Piastri e o Norris vão tirar ponto um do outro. Isso também vai depender do quanto o Russell e eventualmente Kimi Antonelli e as próprias Ferrari entram na briga, porque se você tiver uma aproximação conforme tivemos na última temporada, se você lembrar, no meio do campeonato teve corrida que a Mercedes ganhou, a Ferrari incomodou um pouco, né? Ganhou em Mônaco e tudo mais, e aí isso foi atenuando a vantagem que a McLaren tinha e que o próprio Max tinha. Né? A Mercedes teve um bom momento no ano passado, justamente onde a gente está agora. Exato, por exemplo, a dobradinha que no fim acabou não sendo uma dobradinha no GP da Bélgica, né? O Russell foi desclassificado pelo desgaste da prancha. Desculpa, agora é Áustria, Silverstone e Spa? Áustria, Silverstone, Hungria e Spa, se eu não estou enganado. Ou Spa e Hungria, mas é essa sequência até a pausa de agosto. Tá. E aí, assim, a McLaren tá dominante, mas não tá uma dominação padrão Red Bull em 2023. Spa e Hungria, tá? Tá, Spa e Hungria. O que eu quero dizer? Não tá no padrão 2023 no sentido de que tá 2 décimos ali em ritmo de classificação, nem sim, isso às vezes. Sim. E dependendo das circunstâncias da corrida, por safety car e coisas afins, o Verstappen vai estar lá pra ou vencer ou tá consistentemente no pódio.
Se o Norris começar a espanar o taco e por qualquer motivo o Piastri entrar nessa, inclusive de confiabilidade, se vocês olharem as últimas etapas, teve uma série de abandonos por conta de falha de motor da Mercedes, inclusive na última, com o Alexander Albon. Então, esse é um aspecto que tem que ser ponderado também. Dito tudo isso, eu acho que ele corre totalmente por fora. O que o Max vai tentar fazer é postergar ao máximo a saída em definitivo dele dessa briga pelo título, porque se ele chega, sei lá, no Brasil, ainda com chances e o caldo entorna ali na McLaren, ele começa a se cacifar para tentar, quem sabe, um pentacampeonato. Mas eu não apostaria nele, embora não descarte. Eu sei que o senhor descarta um pouco mais. Não, pra mim já foi. Pra mim, o Penta... Vocês não acham hoje, pelo regulamento atual, esse limite de gasto está tão próximo? Da mesma forma que a McLaren ano passado não começou tão bem, fez uma evolução, achar 2, 3 décimos não é tão difícil, pessoal. Assim, eu sei que tá todo no limite ali da tecnologia, né? Mas assim, cara, às vezes uma coisinha ali que dê ao Max 1 ou 2 décimos, equipara o jogo de novo. Mas e ele já tá conseguindo tirar leite de pedra e ele tá se mantendo ali, né? Tá ali competitivo. É por isso que eu não descarto. Por um motivo ou outro, dá uma upgrade aí, como toda hora estão falando, vamos tentar um upgrade e tal, e acerta. Cara, pode mudar o jogo, ele já tá ali. Aí ele começa a ganhar e... Por isso que eu não descarto também. Eu concordo plenamente, a única ressalva que eu faço é que talvez a Red Bull esteja mais preocupada com 2026 do que a McLaren. Que a Red Bull vai fazer o motor próprio. A McLaren é cliente da Mercedes, que em tese vai ter o melhor motor, pelo menos é o que indicam. Então talvez a McLaren esteja ali com a casa um pouco mais arrumada, até do ponto de vista político, que a Red Bull não tá lá muito estável, né? Mas... é uma equipe muito vencedora que pode achar, embora não tenha mais o Adrian Newey, algum ajustezinho ali que dê. Eu só não descarto ele por ser Max Verstappen. Se fosse qualquer outro piloto, eu tava descartando. É aquela coisa, sabe, o gatilho anti-pagar mico? Sabe assim, tipo, se fosse qualquer outro, eu falava, esquece, não tem como. Você tá se resguardando. Pelo próprio carro, assim, é um carro que às vezes ele anda em segundo, às vezes ele anda em primeiro, mas já aconteceu dele andar em condições normais em quinto, sexto. Então é isso, a gente tá falando, ele pode andar em primeiro e se misturar com a McLaren? Pode. Assim como pode ir numa corrida boa da McLaren com a Mercedes, ele ser P5, sendo genial como ele é genial. Mas por ser o Verstappen, você pergunta se acabou o campeonato. Não. Mas aí você pega... é tipo o filme do Sexta-feira 13, cara. Deram um tiro, arrancaram 3 braços, eu sei que daí você vai falar, não, mas o Jason tinha só 2. Mas tudo bem, vocês entenderam aqui a licença poética terrorista. Mas você pega o GP da Áustria, Piastri e Norris batem. Verstappen ganha. Cara, mas você tá no modo também terrorista mesmo. GP da Grã-Bretanha. Não, né? Por que não? Piastri e Norris, ou um dos dois tem problema de unidade de potência. O Verstappen vai lá e é segundo. Sim, já convergiu. Sim, não, sem dúvida. Eu acho que não vai acontecer. Volto a dizer, a minha aposta é que ele tá fora. Mas não descarto. Não é um absurdo ele andar na balada dos dois e os dois também ou errarem, ou baterem, ou abandonarem. Mas repito, se você falasse para citar gente boa, se fosse o Leclerc ou o Russell, acho que provavelmente eu diria não, mas é um azarão. Eu ainda coloco o Verstappen como uma surpresa nas escadinhas, na paleta de odds. Surpresa é diferente de zebra. Zebra é aquela que você fica escandalizado. Com o Verstappen eu não fico escandalizado. A gente só não pode esquecer que o Max, ele precisa também lidar muito bem com o emocional dele e do ódio, né? É isso. Porque ele está no limite de estresse, porque o carro não anda e tal. Ele está a um ponto de ser punido com uma perda de uma corrida também, né? Sim. Então aquilo que ele fez com o Russell, né? Você viu que ele está sempre no limite, né? Do estresse, etc. Cara, também não descarto o Max. Uma suspensão. E perde uma corrida, aí a gente tá... Aí eu vou com ele, que aí deu uma lascada boa, né? É que eu acho que eu confio mais no Verstappen no fio da navalha do que no Norris tendo que reagir. Embora... Gente, eu confio no Max no fio da navalha mais do que qualquer um no fio da navalha. Ele é o fio da navalha, né? Ele tá uma corrida aí de não ficar literalmente na berlinda, né? Passado o GP da Áustria, expiram 3 pontos. Só que aí a gente já fez esse cálculo. Legal. Vai ter 9 corridas... Expiram 2 pontos, ele fica 3 da suspensão. Isso. Exatamente. Expira 2, ele fica 3. Aí vai ter 9 corridas. Com isso aí. Então... Mas eu acho que... que ele aguenta. Eu também acho que ele vai. Eu acho que ele aguenta. Ia ser curioso, hein? Gente, o Max Verstappen tomar ponto na carteira pra não jogar um jogo... Seria maravilhoso. Não, pra Fórmula 1 ia ser uma coisa... Imagina, o Verstappen a Red Bull vai de Tsunoda... Já tem problema pra achar um piloto para dele. Imagina... Quem vem? Drogovic, põe o Drogovic logo, pelo amor de Deus, só faltava essa, vai que vai, né? Mas, Bia, deixa eu te fazer uma pergunta, Max. Assim, você como piloto, assim, vê um cara ter esse nível. A gente tá falando de um cara com superpoderes, assim, né? Um cara capaz de fazer tal. É surreal mesmo. E assim, com esse perfil. Ele parece que é um cara que se retroalimenta
isso que você falou do ódio, é o cara que precisa disso, né? E a gente já viu grandes atletas. Eu brinco muito aqui, eu sou fã de basquete, né? Do Michael Jordan. Michael Jordan era um cara, e a série dele mostra isso. Eu só faço aqui um disclaimer. Outro dia eu fui fazer um comentário sobre o Jordan e eu citei a série, e um cara nas redes sociais falou assim: quando o cara precisa citar a série, é porque, pô, não dá pra confiar. Não, eu vi o Michael Jordan, é que eu cito a série pra quem não viu. Então, tipo assim, veja. É que hoje em dia é triste, chato, né? É muito chato. Então, às vezes, é. eu tenho muita paciência. Mas o Michael Jordan era um cara que, se ele fosse jantar na véspera de um jogo e o técnico adversário estivesse num restaurante e passasse reto, quem tava na mesa do Jordan falava assim: pai, o cara não deveria ter feito isso. Porque o Jordan pegava isso como algo pessoal. Ele passou reto no restaurante no meio. Ele precisa, tudo era combustível pra ele enquadra, falar, você não me... E o Max, eu acho que tem esse perfil, assim, no bem e no mal, assim, qualquer besteirinha. Eu queria que você falasse um pouco, como piloto, como é ver um cara com essa capacidade que ele tem de coisas malucas, de fazer, achar a aderência onde ninguém acha, passador, fazer besteira, óbvio, um cara que tá nesse fio da navalha faz besteira, faz uma coisa, o do Russell, não precisava, né? Pô, cara, abrir pra dar no meio, não é legal fazer isso. Sim. Mas assim, eu queria que você falasse um pouquinho de Max Verstappen. O que você acha do Maxinho? Cara, eu acho assim, ele é muito icônico em alguns pontos, né? Dessa coisa do ódio. São poucos pilotos que você vê. Lembro talvez do Schumacher, na época lá do Villeneuve, que deu no meio. Lembra do Rio, que ele tinha um pouco disso, né, quando era muito jovem. O Max, pouco tempo atrás, era até mais descontrolado, assim, né? Era muito pior, assim, né? E hoje, assim, eu sempre achei ele tão louco, assim, focado em corrida e tal. E esses dias eu me surpreendi, ele falando numa entrevista, né, que ele não vai se ver muito tempo na Fórmula 1, porque ele vai querer passar um tempo com a família dele, ele já tá com uma filha. Nossa, um lado humano, né? Porque ele sempre foi assim, aquela coisa de 100% automobilismo e tal. Pra mim, ele é um cara assim, mágico, com guiada, né? As onboards, não sei se foi Suzuka, eu vi o onboard dele e eu... Que isso? Não é possível que esse cara, assim, sério, ele perfeito, tudo perfeito, assim, a velocidade de Fórmula 1 é um negócio absurdo, né? Tudo perfeito, assim, assim, ele não errou nada, cara, e uma velocidade, e foi lá e foi pole, um Suzuka e tal. Animal, assim, realmente de guiada esse cara é um fenômeno, assim, inigualável tal. Mas tem essa questão do mental dele, acho que muito também tem um histórico do Max, né, que o pai Verstappen batia nele no kart se não ganhasse, então acho que o moleque... Na pista, inclusive. Na pista, era assim, ódio, se você não ganhou, pá, então, né, ele, não sei o que esse menino virou né, de uma forma, pra performance funcionou, né, tem aquelas questões de arrogância do Verstappen, né, que ele acho que até tem evoluído um pouquinho, mas ele ainda tem dificuldade nessa questão do perder, né, de perder e, enfim, por isso que eu falo que ele fica ali no fio da navalha, porque ele tá sem limite, ele já se fala que ele vai ser da Red Bull, porque o carro não tá à altura dele, né, e ele é o cara que pode ali, não sei se ele consegue escolher onde ele vai, porque tem muitos pilotos bons ali também, né, e você ter o Max na equipe, você também tem que modificar as coisas ali, porque, né, ele é um cara que toma toda a atenção, ele vai querer toda a atenção pra ele e tal, mas, enfim, de driving é um cara assim surreal, né? E tem essa personalidade fortíssima, né? De não querer perder de jeito nenhum. Não, eu posso ligar pra Kelly, pro Nelsinho, perguntar essa questão, né? Você leva tudo pro pessoal, eles estão no convívio mais... Jogando um truco lá em Brasília. Pessoal dele, né? Trocando um truco lá. Exatamente. Ele quer ganhar tudo, né? Cara, mas desculpa pegar esse gancho, porque você conhece bem os Piquets, eu acho uma foto muito bonita. Tem aquela foto... Essa foto pra mim é muito bonita, sua do Nelsinho com o Nelson. Sim. Deve ser uma coisa curiosa, né? Assim, ia ser legal que nem tem aquele reality show Kardashians. Com os Piquets. Ter os Piquets and Verstappens. Piquepens. Né? Porque assim, o Max com o Nelson numa mesa deve ser um encontro curioso. Você não acha, Bia? Verdade, todo mundo queria participar, né? Mas acho que perguntaram isso assim, né? Se o Piquet costuma dar muita dica e tal, e o Max falou que não, assim, um papo normal, né? Tem alguns pontos engraçados ali, né? Primeiro que as meninas escolheram bem os pilotos, né? A Kelly agora tá com o Max e a Júlia. A Júlia tá com o Soares. Daniel Soares ganhou agora a NASCAR no México, né? Eu pensei nisso esse final de semana. Falei, gente, essa meninada tá acertando, né?
Kelly, eu te adoro, né? Mas ela errou a primeira vez e acertou agora. Acho, né? Tá tudo bem, o Max é um fenômeno. Acho que o Nelson amo, pelo que eu vejo o Max, assim. Mas eu nunca conversei, assim, com o Nelson sobre isso. Corri a minha vida inteira com o Nelson, né? Até pra eu entender, você é que ano? Eu nasci? É. 85. Ele é 87? Não, o Nelson é 85? É, eu acho que o Nelson é 85. Acho que o Nelson é julho, se eu não me Ele engano. é julho, eu sou março. ele é julho. Eu sou março. Então, vocês correram a vida inteira? A vida inteira. Então você também via a Kelly, sei lá, elas são mais novas que o Nelsinho, mas eu não sei se elas moravam na Europa quando ele corria aqui. Eu lembro da Kelly muito em Itu, mas depois demorei um tempo pra revê-la, assim. E aí teve um momento que eu continuei no kart e o Nelsinho, já com 13, 14 anos, saiu do kart pra ir treinar de Fórmula, assim, né? Só treinava Fórmula 3, absurdo. E aí eu fui correr de novo com o Nelsinho. Não, aí eu fui revê-lo quando eu tava na Indy Lights, que eu corria com o motor Renault, e ele entrou na Fórmula na Fórmula 1, então a gente se viu em alguns eventos. Mas aí eu já tava no caminho dos Estados Unidos, ele já tava no caminho da Fórmula 1. Vocês criancinhas se davam? Porque vocês competiam. Super bem, super bem. Nossa, eu cheguei em casa, em evento e festa, chegou no meu colégio, ver um campeonato, era muito louco. Eu corria de kart, mas tinha campeonato de handball no colégio, eu ia jogar, a gente corria na granja, falei, Nelsinho, vamos lá no campeonato. Ele foi te assistir? Ele foi me assistir. Qual que era a sua escola? Rio Branco. Olha o Nelsinho, Rio Branco. Rio Branco. Me dá um B, me dá um I. Mas tem uma coisa assim com o Nelsinho que eu me orgulho muito, que nem sei, acho que se ele sabe disso, né? A gente, carreiras acho que muito vitoriosas. Na nossa fase ali, né? Só eu, o Nelsinho e o Lucas chegaram em altos níveis de categoria. O de graça. De graça. Tá. Da mesma fase. A gente correu com o Júlio Campos, Jimenez, mas eles não chegaram no Fórmula 1, Fórmula Indy, e a Fórmula E veio depois. Sim. Então só esses 3 nomes chegaram. Então pra mim é muito orgulho. Mas onde a gente tirou pra valer foi no Mario Kart que eu ganhei do Nelsinho em Goiânia. Nelsinho, Mario Kart, você perdeu pra mim. Aí é o meu, assim, ganhei. E ele não tem como negar que eu tenho gravado isso. Mario Kart? Mario Kart. Ganhei com a princesa. É isso que eu ia falar. E ele era o quê? O Toad, o Mario ou o Luigi? Eu acho que ele era o Todd. Você tem foto disso? Tem um vídeo disso. Vamos arrumar, isso é maravilhoso. Vou tentar achar pra vocês passarem aqui. Agora, desculpa, Eric, é que eu realmente me interesso. Eu acho muito bonito e o público gosta porque a gente não explora essas histórias rachas. Não, eu acho histórias tão legais. A gente tá falando de criança, gente. Nelson é uma figura machista. Assim, o Nelson é meio machista. Já vi ele falar disso em relação às filhas e tal. Sim. Com você, ele era fofo, querido, mas ao mesmo tempo você sentia que era assim, Nelson, se você perder pra Bia, cara, se eu vou te pegar lá em Brasília. Pra Bia, não! Como que era com o Nelson? Eu acho que no início era meio assim. O Nelson sofria ameaça de perder pra mim. Mas aí, não sei, o Nelson começou a me acompanhar. E aí teve outro ponto, né? E o Campeonato Brasileiro de Brasília, o Nelson acho que foi vice-campeão. E eu capotei, eu perdi freio no final da reta e capotei. E aí quando eu abri o olho era o Nelson me socorrendo, né? Sabia se eu chorava, eu tava emocionada, porque era o Nelson ali me socorrendo, né? E a gente refez a foto. Eu encontrei o Nelson algumas vezes, mas assim, normal, né? E aí a gente se encontrou, acho que numa Fórmula 1, mas foi até engraçado, eu já tinha chegado na Fórmula 1, a gente tava ganhando o Autosport, o Nelson veio falar comigo, assim, né? E eu tava até focada no meu roteiro do Autosport, etc. A gente conhece muita gente e o pessoal vai interrompendo. Aí alguém bateu, eu falei, ferrou de novo, vou ter que levantar, né? Tipo, pra falar. E eu olhei assim, era o Nelson Bia há quanto tempo? Mas fazia tempo que eu não via ele. Uhum. Super carinhoso, né? E aí depois a gente refez a foto de Goiânia. E, cara, ele me trata muito bem. Muito bem, elogia, me elogiou na Indy. A última foi engraçadíssima, que a gente foi fazer o capacete de ouro em Brasília, uns 2 anos atrás. Aí eu fui homenageado no capacete de ouro. Quando eu saio lá do palco, ele chega... Olha aqui nossa foto, Bia, que linda. Eu sempre lembro dela. Pô, que legal. Então, assim, eu vejo que tem um carinho, assim. Nunca foi machista comigo, né? Eu acho que ele devia pegar bastante pé do Nelsinho. Posso até perguntar, devia perguntar isso pro Nelsinho um dia, mas... depois, assim, quando eu tive minha carreira, cheguei na Fórmula Indy, eu sinto que ele super me respeita. Show de bola. Grande figura. Porque sabe o que eu acho legal? Eu perguntei isso. Porque o Nelson Piquet é tricampeão do mundo. Legal. Mas ele é o pai de um adversário da Bia / amigo. Então ela tem a relação com o Nelson que a gente é incapaz de ter. Que é óbvio, é a admiração com o tricampeão. Mas é o pai do Nelsinho, assim como tem o pai, para citar outros nomes, do Ludi Grassi, do Júlio Campos, os que você citou, do Jimenez. É um pai que estava ali na arquibancada e eu acho essa... Porque no fundo que eu acredito, assim como você é filha de psiquiatra, eu de psicóloga, que são as relações humanas, né? E assim, é só
peço desculpas de ter estendido nesse tema, Imagina. porque eu acho tão rico, cara, legal. essas histórias pessoais. Até falei, eu tô doida pra ir ver lá a garagem do Nelson, né? Sim. Que é a garagem dos Essa eu já sonhos. fui. E aí eu falei, Nelson, putz, lá em Brasília eu falei, queria muito, Bia, a hora que você quiser, você pega aí com os meninos meu telefone e vem, marca. E posso te dar uma dica? Faça isso. Tem que fazer. Porque a gente, às vezes, fica refém da nossa rotina, o tempo passa e a gente se arrepende. Não, e eu quero ter com ele, eu quero que ele conte todas as histórias de cada Sim. carro, conte tudo, porque deve ser cada história Vai surreal. ser um dos dias mais legais da sua vida, sabe? Imagina, E você já porque eu teve vou rir alguns muito. legais, né? Exato, exatamente. E todos os carros que estão lá, bater a chave, funciona, né? a chave funciona. cara, não. Pô, isso é maravilhoso. Não, o Nelson, pra mim, em termos do piloto que entende mecânica, ele Imbatível. Eu também é acho. imbatível. Eu também acho. Porque a gente é Nutella, né? Hoje em dia eu e o Nelsinho, tudo Nutella. Sim, sim. Ele era o Max. Kala, É. o Max é Nutella, É isso, né? O Nelson ia lá, ele fazia o carro dele, apertava lá o... Ele é demais. Não, é incrível. Óbvio, assim, eu sei que hoje em dia você falar do Nelson Piquet, ele é um cara controverso, sempre foi, Cara, teve episódios... vamos focar mas, no assim, pilotagem, ele é não, E surreal. outra, o Nelson, assim, esse dia que eu fui, eu não tô aqui defendendo, não tenho, como que é, diploma de advogado, nem precisa, ele nem quer. Mas o dia que eu fui à garagem dele, o Nelson faz uma série... Eu tenho inúmeras coisas que eu discordo dele, não tô falando que eu concordo, mas, assim, ele faz uma série de iniciativas de ajudar pessoas que ele não transforma em isso... público. E pra mim esse é o verdadeiro assistencialismo. Porque tem uma frase que eu não sei se é do Antônio Hermílio ou do Abílio Diniz. É de algum desses grandes ricos, bilionários que ajudam pessoas, que ele fala, assistencialismo quando é divulgado é marketing pessoal, né? Como quem diz, você ajuda, mas você tá falando pra falar como você é legal. E era uma pessoa que ajudava em silêncio. O Nelson tem isso. Então, respeito quem pensa o que quiser dele, mas ele tem uma trajetória de vida e de profissional de muito respeito e de debate. Ele, como qualquer um, errou e tem inúmeras coisas que eu debato que ele fez ou falou, mas é uma história rica. E o carinho com o fã, eu conheci o Nelson no cartódromo de Anápolis. Você? É Sério? Conta Como essa história, criancinha. Carlão. Conta essa história, cara. Eu tava com meu pai assistindo uma corrida de um amigo em comum, lá chegou o Nelson. E eu fui lá tietar, né? Porque o meu pai é um grande piquezista e me tratou como... Olha lá. Super bem, né? Ele sempre trata muito bem quem chega assim como isso. fã. É um Era cara só você não descobrir que você era jornalista. Aí depois... Naquela época eu nem sabia escrever. Olha só, a gente vai voltar a falar. Eu quero também, entre aspas, explorar a visão da Bia também. Ela falou en passant da Indy, mas eu quero também... Ela que comenta também a Indy na TV Cultura. Mas antes eu quero falar sobre Lewis Hamilton. E mais antes ainda, eu estou aqui para lembrar, para você investir na Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Mais uma vez eu lembro aqui, o QR Code está na tela e também você que não está nos vendo, também tem na nossa descrição aqui do nosso vídeo no YouTube. Vai lá no link diretamente. Bia, já deu tempo do Hamilton ter se arrependido de ter saído da Mercedes e embarcado na Ferrari? Porque mais do que qualquer outra coisa, né, durante a semana, me lembra aí, Carlão, a gente teve rumores de Christian Horner, chefe da Ferrari. Saída do Vasser. Ou só a queda do Vasser, que aí teve um outro nome... Antonello Coletto, que é o chefe do WEC na Ferrari. Exatamente. E aí vem a Ferrari e ganha, né? Não. Só isso. No WEC, né? Vem o rumor na hora errada. Bom, tudo bem que teve o certo. quarto colocado ali, foi desclassificado depois mas da tem corrida. 2 no pódio. E quem ganhou é um cara que bateu roda com o Hamilton na Fórmula 1. Enfim, e aí, além disso, briga, tretas, né, tem a questão do Ricardo Adame, engenheiro do Hamilton, que os dois ali têm as DRs em público. Viram, por isso eu falei no início, é um entretenimento, porque acaba virando sempre um Nem capítulo. ideia, mas ignora o Hamilton, o cara, né? Tipo assim... Já deu tempo? Você já estaria arrependida? Ou realmente é um investimento, né, que a gente tem que esperar mais um pouquinho, especialmente 2026, que vai que a Ferrari acerta com o carro agora, né? Eu acho assim, o Hamilton, ele tá numa fase assim, cara, já ganhei meus 7 títulos, né? Tô aqui nesse novo desafio, realmente deve ser cultura completamente diferente, né? Ele já ganhou uma corrida sprint, acho que aquilo lá eu tomei até um susto. Também tava em alguma corrida. O Hamilton, fiquei feliz pra caramba, porque o Hamilton é da minha geração também, correu de kart no Mundial e tal, então acabo torcendo muito por causa disso, né? Acho ele surreal, fenomenal também. Mas eu acho que ele tem
cara, é desesperador em alguns momentos ali, parece, mas eu acho que ele pensa a longo prazo, ele vai cumprir o contrato dele, mas assim, tem que, se não der certo ali, eu também acho que começa a ficar difícil, né? Vagas abrirem ali de competitividade para ele tentar um outro título, por exemplo. Então acho que ele tem que investir todas as fichas ali na Ferrari. Make or break na Ferrari. Tem que fazer acontecer. Por conta de tudo. Acho que é uma o tempo diferença... urge também. O Hamilton já tá com seus 40 anos. 40, deixa eu até né? ver aqui. 40 mesmo, da mesma idade que eu. 40 é redondo. Mas até por conta até dessa questão de adaptação cultural, né? Eu confesso que ainda, que nem a gente está gravando nessa terça-feira, né? Ontem nós tivemos a Van Premiere do Fórmula 1, ele apareceu ali, falando com uma roupa inclusive desenhada por ele, mas você bate o olho, Hamilton, em Nova York, me dá a impressão ainda que é um piloto da Mercedes. Mas, cara, é impressionante como mas fica. Mas eu acho que vai ser para sempre, cara. Porque, a não ser que ele fique 3 anos na Ferrari, ganhe um e essa imagem vermelha, o que fica é... 10 anos, 12 anos de Mercedes. É isso, para citar o Nelson. Na minha cabeça, embora ele tenha toda a imagem da Brabham, a minha geração, eu sou de 81, é o Williams. O registro histórico, ele geralmente é 1. Você entendeu? Eu vou falar rápido assim, Ronaldo Fenômeno, vai vir uma imagem na sua cabeça. Aí é meio avulso. Pode vir o da Inter de Milão, pode vir o da Seleção 2002. Brasileira, pode ser Barcelona. Mas eu acho que piloto, quando o cara ganha 6 em um lugar, não tem como... E olha que eu acompanhei ele muito de McLaren. Se você falar pra mim, Lewis Hamilton, me vem ele de Mercedes. E de Mercedes eu fiz uma temporada dele em loco. O resto eu só fiz ele no GP do Brasil. Cara, motor Mercedes também, McLaren, né? Tava ali com o pezinho, É isso, né? É uma coisa meio híbrida, mas, cara, é Mercedes. Não, e a Mercedes também desde que ele tava no kart, né? Que é a mesma situação do Antonelli, que é aqueles caras espetaculares, que os caras pegam desde o kart ali. Então, quando eu corri o Mundial com o Hamilton, ele e o Rosberg já eram pilotos Mercedes, já. Sim. Isso que eu ia te perguntar, quando foi... Você lembra mais ou menos quando foi esse ano? 2000. Ou seja, vocês tinham 15 anos. 15 anos. E quando você ia correr, claro... Já tinha internet, mas era o início da internet. Não é que nem hoje, que eu imagino que um piloto que vai para o Mundial deve conhecer já uns 10, 12, 20. Já sabia? Conhecia nada. Não, mas aquele ali é bom, ou não? Eu conheci lá. Lá, tá. E aí falavam, né, um apelido que tem lá, mas assim, o Moreno, né, esse negro é foda. Jura? Ah, é? Já falavam, esse moleque já é piloto da McLaren, McLaren, na verdade, né? McLaren, ele e Rosberg, mas esquece, muito melhor que Rosberg. E eu vi ele guiando já no kart. Sério? Atava a pau. Fazia jus à fama. Aquele Mundial foi o maior grupo brasileiro de pilotos, né? Acho que nós éramos 2 ou 13. Era eu, Lucas de Graça, Nelson Piquet, Jimenez, Campos, Tuca Rocha, Augusto Farfus... Não sei se eu falei de Graça. Jimenez fez a pole. O Strait tinha tudo para ter ganhado aquele campeonato. Ele venceu a pré-final. E na final ele quebrou. Ele agulhou mal e quebrou. Ficou. Ou engasopou. Eu não lembro o que aconteceu com o Strait. E o Hamilton na pré-final, final, ele tava ali também... Acho que ele tava liderando o segundo, o terceiro. Ele também agulhou mal e quebrou. E eu tava na arquibancada e ele parou na nossa frente. E o pai do Hamilton foi até ele ali na... Eu vi, né, o pai do... Esqueci o nome dele agora. Anthony. O Anthony indo ali na grade consolar o filho. Mas guiava muito. Muito. Quem foi campeão, você lembra? Foi o... 2000, Jamie né? Green. Sabe que foi o Green? Tinha um cara chamado Jamie Green. Tá. Mas uma das coisas legais desse campeonato, porque eu acabei quebrando 2 vezes nos classificatórios e me lasquei. Tava de Marechal junto com o Strait, foi uma experiência fantástica, né? Mas antes do Mundial, a gente foi fazer uma corrida que era o Festival da Primavera, lá em Braga, pra se preparar para o Mundial. Foi a minha primeira corrida fora mesmo. Né? E aí, beleza, cheguei em 6º. Tinha uma galera. Cheguei em 6º. E aí, até aí, né? Você tem 14, 15 anos, tá nem aí, não sei o quê. Eu achei o resultado. Quem ganhou foi o Rosberg. Alguém lá, não sei, os brasileiros tava tudo ali. O Hamilton em 5º e em 6º. Ah, é? Então eu posso falar que eu cheguei embaixo do Hamilton. Que legal. E aí você viu depois, eu fui ver, cara, eu cheguei atrás do Hamilton e nem me liguei. Né? Você vê que então muito bacana assim. Que legal. Legal. Carlão, você conseguiu achar aí? Tô procurando, já. A gente coloca aqui no texto quando a gente achar depois da edição, né? Boa. Eu pesquisei aqui, confirmando, foi o Jamie Green mesmo. Achei até uma foto da época de 2000 que a gente vai colocar na tela pra galera. É isso aí. Ó, o Felipe falou da questão já previu aí como é que vai ser o GP de São Paulo com o Gabriel Bortoleto, Bia.
E o que você tem achado dele, né, nesse primeiro ano de Fórmula 1? Né, muitas críticas também de parte das redes sociais. Queria saber o seu conceito para com o nosso querido brasileiro que está na Fórmula 1. Cara, eu sou super fã do Bortoleto. Eu acho que ele é um menino de ouro, né? Eu acho que ele tem toda a composição certa, assim, de ter uma família que tinha o suporte para apoiá-lo financeiramente, dar tudo que ele precisava, e ele se dedicou real, assim, a isso, né? E super humilde, dedicado. Ele tem, acho que, toda a disciplina e talento necessário para fazer o negócio acontecer, né? Já mostrou com velocidade que pode bater o Hulk nas classificatórias, precisa acertar essa questão da corrida, do pace de corrida largada, que às vezes parece, né, que ele ainda está se adaptando. A Fórmula 1 não pode esperar, então já vem as críticas e etc. Ele já parece estar meio cansado, que não consegue pontuar. Eu acho que ele já poderia ter chance, a Sauber já deu uns erros com ele também, mas, cara, ele tem que ser centrado, colocar a cabeça no lugar, né? Ele sabe que ele tem o talento. Vamos lembrar que ele é dessa geração. Ele é o atual campeão da Fórmula 2, então ele bateu o Antonelli, venceu o Rajar, que tá indo super bem, o Berman. Então, cara, é um Colapinto, é uma pessoal de geração incrível, né? Ele tá numa equipe pequena, sim. O Rajar tá na Toro Rosso, que tá melhor, né? Um cara que perdeu pra ele, mas tá se destacando super aí nas corridas. Acho que o Bortoleto tem que focar aí, uma hora vai encaixar e esperar muito por essa questão da mudança do carro da Audi para ver se ele consegue, né, uma oportunidade melhor. Bia, o Bortoleto já é de uma geração que lida com redes sociais já na escola, né? E seus dilemas e dramas que a gente conhece bem. Você é pré-redes sociais, mas pegou redes sociais, então eu costumo dizer que é injusto também com as redes sociais falar assim, redes sociais é um lixo, porque o lixo chega no seu quintal, que é uma verdade. Mas também o lado bom, você, tanto para informação quanto para negócios, né, para oportunidades comerciais. Então também é muito fácil falar, não, eu queria ganhar uma grana na rede social, uma parte ruim eu não quero. Nada na vida é assim. Mas certamente ele precisa saber se blindar. O atleta, aliás, qualquer pessoa pública. Você, o que acha do papel das redes sociais hoje para um atleta de alta performance? É isso, vale até para jogador de futebol e atleta olímpico, em época de olímpica, inclusive. Mas falando do Gabriel, no momento, tem algum conselho? Você já aprendeu como lidar com isso? Redes sociais, realmente, eu vivi o pré, né, durante, agora, tudo, né? Então, viver todas essas fases inclusive na Indy, tava começando, era o Twitter, quando eu tava na Fórmula Indy. Não tinha ainda muito Instagram, depois foi chegar, né? Eu acho que é uma ferramenta muito poderosa para você se conectar ao seu público, né? Até essa questão de televisão mudou muito, né? As pessoas te seguem, conhecem muito mais você. Antigamente você via a Fórmula 1 ali na Globo e só via aquilo ali, você não via da pessoa, claro. Você não conhecia também o outro lado dela, tal. Mas tem essa questão negativa, né? O pessoal fala o que quer, né? Então, já quando vence, nossa, aquela alegria, você é maravilhoso. O próprio André Ribeiro me falava, não com mídias sociais, mas com jornais, né, Bia? Quando você chegar em último, não leia os jornais. Quando você ganhar, também não leia os jornais. Porque eles vão falar coisas que você não é quando você ganha, maravilhosa, perfeita, ninguém é perfeito. Ou quando você chega em último, horrorosa, péssima, né? Que o pessoal massacra, né? Como o Norris está sofrendo agora. Horroroso, exatamente. Né? Mas ele é muito bom, enfim. Então, o que eu faço assim, pro Bortoleto, né? Cara, ele vai ter que se ambientalizar, que isso faz parte, né? E eu, até pela tudo que eu já passei, até com mídias sociais de ser massacrada e tal, cara, eu cago hoje. Você vem crítica, eu ignoro, não me afeta em nada, assim, hoje, sabe? Porque pra mim o que importa é o meu trabalho, a minha equipe sabe o que a gente tá fazendo, eu sei a minha dedicação, tento ignorar e apoiar mais quem fala, quem tem uma coisa construtiva, né? Mas, assim, até por isso eu acho que até dá uma limpa, assim, né? É que a Fórmula 1 é outro nível, né, de paixão. E aquela coisa, o cara já me odiou e hoje ele me ama de novo. E o Bortoleto também, ele tá mal, daqui a pouco o Bortoleto ganha, o cara, você é maravilhoso. Assim, as pessoas são muito crazy, assim, né? Então, faz parte do trabalho hoje, jogador de futebol, todo atleta tem essa questão. Tentar usar essa ferramenta a seu favor, né? Sem se abater, porque vai vir crítica sempre. Muito legal. Olha só, eu queria também falar com a Bia sobre a Indy. Você, como eu disse aqui, comenta a Fórmula Indy na TV Cultura, esteve recentemente em Indianápolis. Eu quero saber, na sua opinião, a fase atual da categoria, que sempre me parece que ainda em seus altos e baixos, acho que nos últimos anos mais altos, talvez o melhor momento depois da volta, né, acho que o
pior coisa que aconteceu foi aquela cisão Sim. ali, né? Como que você vê em relação a talentos, né? E a fase atual da Indy, na sua visão, na sua opinião? Vindo de um fim de semana com cenas espetaculares. Espetaculares. Pois é, em St. Louis ali, né? Um oval super rápido. Confesso hoje que eu acabo acompanhando muito mais a Indy que a Fórmula 1, né? Porque quando eu tô em corrida, mas aí eu tento ver o resumo da Indy e como eu tô muito mais detalhe, aí eu vou pra Indianápolis, você acaba se atualizando, né? Falando com as pessoas, sabendo ali dos burburinhos internos, mergulhando muito mais no assunto, né? E Fórmula 1 eu acompanho, né? Tô em casa, assisto, mas aí uma criança chora, sai correndo, sabe bem como é, né? A criança chora, sai correndo, você perde já, e aí você acaba vendo o resumo com calma quando é possível, né? De tudo. Mas realmente é uma fase muito boa da Indy, com assim, um nível de pilotos muito bom, né? Um Palou se destacando de uma forma assim, impressionante, que é um cara que sempre correu em equipes muito pequenas, porque não tinha dinheiro na Europa, né? E chegou na Fórmula 1, na Indy com uma oportunidade, o Dale Coyne se destacou, o Ganassi vislumbrou ali um talento, e o cara é espetacular, né? Um espanhol, assim, foi emocionante a vitória dele lá em Indianápolis, o cara que chorou, eu desci a escada, assim, o pé dele chorava, assim, com uma emoção, né? Para um europeu que normalmente não entende muito bem o que é Indianápolis. O europeu é mais frio, né? Mas, cara, o negócio é gigantesco. A entrada da Fox esse ano foi algo espetacular. Você vê, os gráficos estão melhores, transmissão, né? Trouxeram lá aquele locutor da Fórmula 1. Will Buxton, que aparece bastante na série da Netflix, tá sendo muito legal. Tem o Jim Hinchcliffe que correu comigo, e é um cara espetacular, né? O Hinchcliffe, quando a gente corria de Indy Lights juntos, ele narrava nossas corridas depois. Então a gente tava achando quando ele começava a narrar. Que legal. É louco, já de pedra, assim, sabe? Você via que ele tinha um poder de comunicação. Ele já fazia um site, o Hinchtown, que era a cidade de Hinchcliffe. Então, assim, legal, cara que já vestia desde e sempre falou muito bem e tal. Então, trabalho da Fórmula 1, ocasionalmente, inclusive. Exato, já tá trabalhando, já faz 2-3 anos que ele faz trabalho na Fórmula 1. Então, tá sendo uma fase muito especial, né? Eu acho que agora tem que tentar fortalecer nos Estados Unidos, e eventualmente dizem que vai para o México, falam da possibilidade de vir para o Brasil também, tudo uma questão financeira, de alcançar grana, né? Mas seria sensacional, porque aí acho que na época que eu corri de Indy, eu tive a sorte de ter as corridas no Brasil. Isso obviamente me ajudou muito, né? Para ter parceiros brasileiros e tal. Então, seria assim uma chance perfeita, por exemplo, pro Caio Collet, para um Drogovic, né? Ter uma corrida aqui de volta no Brasil que tem aquela tensão de volta para a Fórmula Indy, né? E que aí ela volte a ser mais importante fora também dos Estados Unidos. Você falou do Hinchcliffe, falou que ele é meio maluco, mas qual foi, na sua época dos Estados Unidos, qual piloto, colega, rival mais maluco que você teve que lidar? O Hinchcliffe não é que ele era maluco, ele é sobrenatural desse talento de comunicação, assim, né? De querer comentar. Você já sabia que ele ia ter um futuro na televisão, né? Mas não lembro, assim, nenhum... Acho que um cara era muito louco, assim, o Dan Weldon, de farra, assim, sabe? Eu não peguei muito, mas de lembrar porque a gente, normalmente, tinha poucos lugares que tinham festas, que era pós Indianápolis e em Motegi, no Japão. Porque a gente era obrigado a ficar lá e todo mundo usava o mesmo ônibus. Então ia depois da corrida de Motegi, todo mundo ia pra Tóquio e combinavam de... karaokê. Não era um karaokê, mas era um lugar que quem batia o recorde de bebida tinha que tocar o sino, tinha que dar uma bordolada. O Tony tem que contar essa história, que ele sabe mais que eu, ele viveu mais Motegi que eu. E eu acho que, se eu não me engano, o Dan Weldon é o vencedor lá, que acho que mais encheu a cara de todos. Então, acho que era muito bem crazy, assim, né? Bom, o Tony já tem umas histórias também do Dan, mas eu deixo pra ele. Mas ele era viva a vida louca, assim. Era aquele meio James Hunt, assim, sabe? E falando ainda dos Estados Unidos, ainda você pretende voltar pelo menos a fazer com a IMSA ali, ou fazer algumas corridas de endurance, né? Você tem esse projeto ainda internacional, ou vai focar apenas na Copa Truck daqui pra frente? Como é que você planeja isso? Eu tô momentando a Copa Truck muito legal, né? A gente vem do título da Elite, né? Com 7 vitórias, empatou do recorde de uma temporada junto com o Beto Monteiro. Esse ano eu pulei pra Pro, que aí são os grandões, mas a gente tá indo super bem, né? Todos os treinos a gente tem se mantido entre os 5 primeiros. Agora em Tarumã, infelizmente,
largando em quarto, a gente descobriu um vazamento do motor no grid de largada, então nem larguei, né? A pena. E toda etapa a gente teve problemas mecânicos, então não deu pra encaixar em um grande resultado. Foi o 5º lugar em Londrina, né? Que eu acabei só sabendo depois que eu cheguei em 6º, o Frenzoni foi punido, então tive o primeiro pódio na prova inteira, né? Pessoalmente. Mas hoje com um calendário de 9 corridas super cabe uma outra, né? Então eu sempre tô olhando ali, talvez uma Endurance na Porsche, IMSA também, as provas de Endurance. Eu amo a IMSA, né? Tipo, acho que eu e Felipe Nardes, assim, eu acho um campeonato incrível e daria super pra fazer algo no paralelo, mas você tem que investir um tempo, né? Eu já tô 3, 4 anos sem correr lá. Você tem que ir lá e aquele coisa de piloto chato, tem que ficar lá no pé das equipes. É importante ter algum parceiro, né? Pelo menos para recomeçar, né? E assim, tá em aberto. Não vou dizer que eu tô me investindo muitas fichas agora, até pela correria também de agenda. Tô muito feliz na Truck, né? Muito, muito, muito. Mas se surgisse uma oportunidade, seria um dos campeonatos que eu com certeza faria em paralelo. Maravilha. Posso fazer uma? Pode. Você citou filhos, qual a idade dos seus meninos? O Murilo tá com 4, fazendo 5 agora em julho, e o Mateu tá com 3. Quando escadinha, hein? Quando falavam sobre pilotos e daí te entrevistavam lá atrás, sem filhos, era aquela coisa, qual a dificuldade em ser mulher no meio de um ambiente tão masculino e tal? Cara, qual a dificuldade de ser mãe? Porque assim, quando um piloto vira pai, todo mundo fala, quando vira pai, perde 1, 2 décimos e tal. Décimo mais lento. Primeiro, eu queria saber, perde mesmo? E segundo, deve ser muito difícil, assim, eu tenho muito respeito, vou fazer um comparativo com a minha área, eu tenho colegas que estão cobrindo o Mundial de Clubes lá e que estão com filhos de 9 meses e vão passar 40 dias e é o famoso, tem que ir e vai, tem que dar um switch ali na questão mental e vai. Como que é ser mãe de 2 e assim eles entenderem ou não, porque não estão numa idade também de muito diálogo, né? Eles são muito concretos nessa idade. Descreve como é ser mãe sendo piloto. Nossa, passei 2 horas aqui de bate-papo, mas enfim. Primeiro, eu amo ser mãe, né? Murilo e Mateu, nossa, alegria. Primeira vez essa noite que um deles comentou da corrida, que eu cheguei à noite e aí o Mateu, normal, né? A criança vai pra cama, chegou, mamãe, você chegou? Mamãe, você bateu o caminhão? Aí eu, não, filha, eu não bati, eu quebrou o caminhão, né? Mas isso não é papo pra agora, era 3 da manhã. A mamãe, a gente conversa e dorme assim, eu falei, olha, filho da mãe, alguém falou pra ele, ou ele viu, parado, achou que... Sim. Porque eles não entendem ainda. Eles sabem que a mamãe corre, mas se eles veem Fórmula 1, corrida da mamãe. Tudo é corrida da mamãe, por enquanto. Se tá na Fórmula 1, tudo sou eu, né, ainda. Então eles não entendem caminhão, a mamãe, tudo eles se relacionam, mas ainda não entendem ainda o que é aquilo, né? Mas assim, hoje eu tenho uma gestão de tempo crazy, assim, né? Porque como o Eric pode perceber, não faz 3, 4 meses que eu tento vir aqui, mas também tem um porquê, né? A Copa Truck hoje, apesar de ter 9 corridas, a gente tem uns 10 patrocinadores, graças a Deus, não vamos reclamar. Sim, obrigada a todos eles. Pode falar, inclusive. Obrigada. É muito, não dá pra... Mas super, né? E a gente tem uma relação muito próxima com eles. Então é muito evento. Semana que vem já tem outro. Então tem bastante viagem pra fazer. E quando eu volto, eu tento estar com eles, né? Mais em casa e próxima. E quando, obviamente, eu decidi voltar a correr depois de ser mãe... teve uns julgamentos, né? Tipo assim, caramba, você vai voltar a correr, mas e as crianças, né? Não é perigoso? Não, mas, né? Outros homens viram pai e correm, né? Primeira corrida, as pessoas, Bia, como é que estão as crianças? Que bom que você voltou a correr, mas com quem que você deixou? Deixei com a minha mãe, com o marido, com a babá, né? Aí, beleza, aí a segunda pessoa, com quem que você deixou as crianças? Deixei com a minha mãe, com a babá. Aí a terceira pessoa, eu falei, cara, vocês perguntam isso pra algum piloto? Aqui, quando é pai, com quem que você deixou? Porque assim, eu me senti meio que... O jeito que perguntava... Você abandonou seus filhos. Tipo assim, você largou na lata do lixo e, né, assim... Sim. Porque tem um julgamento, assim... O cara foi jogar futebol, mas se a mulher vai 90 dias... Nossa, a mãe vai deixar... Ainda tem essa coisa da cultura muito forte, né? Mas assim, a minha família super apoia, então eu tenho... Mas você, primeira vez que entrou pra competir, sendo mãe, deu uma... Puta, cara, eu tenho 2. Tem um, que seja o primeiro. É que eu não sei se do primeiro pro segundo você já voltou a competir. Ou se foi depois do segundo. Quando eu tive Murilo, aí a minha primeira corrida foi 6 horas às 12 horas de Sibir nos Estados Unidos, em 2021. Tinha 7 meses.
E aí eu pedi pra equipe, cara, quero fazer um shakedown antes, porque fazia 1 ano que eu não corria, né? E aquela dúvida que você falou, né, do homem perder 2 décimos, imagina a mulher, né? Ah, já era, vai parar de correr, vai perder 1 segundo, vai ficar com medo. E eu não tinha referência de outras mulheres. A maioria das mulheres que eu corri, por exemplo, Danica não teve filho, Catherine não teve filho, Simona não teve filho, nenhuma delas ou não tem filhos, ou, por exemplo, a Sarah Fisher teve filho e parou de correr. Então elas nunca voltaram a correr em alto nível. Então eu não tinha referência. A referência mais próxima que eu tinha foi a Débora Rodrigues, mas a Débora já começou a correr com filhos, né? Que ela teve do primeiro casamento, já eram mais adultos. Aí ela teve o Renatinho, que aí ela tava correndo já, ela amamentava no Renatinho, ia treinar, e ela foi super assim, Bia, para, não acontece nada, vai lá e faz o negócio e tal. Então super me encorajou a Débora Rodrigues. E foi aquela coisa, né? Cheguei no Porsche 911 lá, 992 GT3 lá da IMSA. Cara, primeira acelerada, tipo, que animal, forte pra cacete. Você tá retomando, terceira volta, foi igual andar de bicicleta, clicou, tá comigo. Me senti totalmente segura, controle total, zero medo, feliz da vida. Ótimo. Virei bem, andei em Sebring muito bem. Primeiro treino, já fiquei na frente das meninas, assim, né? A pessoa da Porsche, você teve filho? Muito bom. Aí eu voltei dessa corrida, descobri que eu tava grávida do Matteo, não sabia, né? Ou seja, corri Stock Car com o Murilo, fiz treino de protótipo com o Murilo, kart com o Murilo, aí o Matteo foi 12 horas de Sebring, ou seja, meus filhos têm mais experiência que vocês, né? Tem. Com certeza, já pularam bastante, já tem que curtir o negócio, né? Mas, e assim, nunca mais senti medo. Eu fiquei medrosa por outras coisas, mas pra pilotar eu me sinto muito segura, muito controle, assim, do que eu faço. Talvez tenha umas coisas assim, umas disputas. Quando você não tem filhos, se eu batesse no muro e morresse... É isso, a minha pergunta é por isso. Zero. Quando eu batia de Fórmula Indy a 300 por hora, eu tava mais preocupado com o carro do que comigo. Tipo, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer a próxima corrida? Nem... Hoje eu já tenho assim, eu não posso, eu tenho uma responsabilidade, assim. Então, não sei se isso muda na hora, mas eu sou mais sensata hoje. E quando eu tava Indy Lights, Indy, totalmente crazy, assim, totalmente pro ali pra vencer. Tenho vontade de vencer, trabalho pra vencer, mas alguns riscos ali, por exemplo, Tarumã, chicane lá, cara, faz o chicane. O pessoal tá se matando aí, passando o muro, pra que fazer isso? Isso não é automobilismo pra mim, entendeu? A pista já não é adequada pro truck, tem que tentar fazer a segurança normal ali e se adapta. Aí, cara, igual pra todo mundo, acelera e faz o seu melhor, entendeu? Maravilha. Bia, tem os seus projetos também que vocês têm envolvidas junto com a Confederação Brasileira de Automobilismo para fomentar o automobilismo feminino. Como é que anda? Do que você está participando? O que a gente pode adiantar aqui? Olha, começou feminina, né? A gente começou feminina em 2022. A gente conseguiu até hoje ganhar o primeiro prêmio internacional da CBA. Então, se você ver a CBA tem uma estrelinha verde, quer dizer que é o prêmio José Abed de melhor projeto social de desenvolvimento ao esporte das Américas. Então, depois de 60 anos da CBA, né, a primeira estrelinha de campeonato começou feminina, né, junto com a Bruna Frazão, a Raquel Ló. E tá todo vapor. Os projetos estão crescendo cada vez mais, o interesse, né? Quando a gente começou o projeto de engenheiras e mecânicas, a gente levou para Stock Car, assim, as equipes... Falava com os donos da equipe, mas aí o chefe de equipe chegava lá, não, tô sabendo de nada, eu não quero essa menina aqui, não. Vai me atrapalhar, tipo assim... né? Aí, ainda bem que eu certeza que eu ajudei muito, assim, todo mundo me conhece, né? Falei, abraça a menina, não vai te atrapalhar. Aí você tinha que ir explicando pra ele o projeto. Ela vai ajudar, dar uma força, né? E a gente prepara elas pra, assim, pro que deve vai limpar carro, não vai, você é engenheira, vai colocar a mão no carro de primeiro, esquece, você vai limpar chão, você vai limpar carro, seja proativa, prepara elas pro final de semana pra elas conquistarem a equipe, né? E é impressionante como mudou. Hoje as equipes, cadê as meninas? Quando vai ter FIA Girls on Track aqui de novo? Uma vez saiu o calendário, a Karina da Truck, cadê a Truck nesse calendário? Eu falei, tá aqui, você não tá vendo? Nossa, eu não vi, tava brava com você. Tipo, as pessoas estão disputando os FIA Girls on Track. Pô, isso é muito legal, né? A seletiva de kart, cada vez mais qualidade nas meninas pilotas. A gente vai lançar agora o campeonato virtual, né, para as meninas de esportes. Anunciamos hoje a equipe feminina nos Sertões, com a Raquel Stein, a Cris Xavier, Camila Matheus como chefe de equipe, mecânica, engenheira, mulher, primeira vez no Sertões, a Leonora do Sertões super apoiou. Aí temos a Porto como patrocinadora, né,
primeira aí, junto com a CBA, BRB e FIA. Então, assim, é um projeto que me dá muito orgulho, né? Porque eu não fui muito ajudada por mulheres na minha carreira. Normalmente elas saem fora, eu sou a única que sai pra lá. Então, mudar essa chave, abrir, incentivar, pra mim, e ver o sucesso das meninas, né? Por causa dos projetos conseguindo dar um pulo, pra mim é como se eu vencesse junto, né? Então, muito feliz. É um trabalho do cão, sério. É um baita trabalho. Então, não tem folga, assim. Acabei truck, já começa como sou feminina, reunião ontem, visita com a patrocinadora, assim, é meio crazy. Mas é assim, você conseguir mudar a vida das pessoas, assim, dar uma oportunidade, é muito legal. Maravilha. Bia, eu quero agradecer demais aqui a sua vinda, a sua participação. Imagina. Como eu disse no início, a primeira de muitas vezes aqui Vamos com a marcar. gente. Só não deixa esse final de semana, que eu falei, pelo amor de Deus. Vai ficar, né, as lives, né? Vai ficar com meus filhos. Pode fazer de casa, a gente consegue, acho que dá. Vamos dar um jeito. Quero agradecer também ao Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, mais uma vez com a gente aqui. Ao Carlos Costa, mais uma vez nessa jornada. E lembrando sempre que o podcast motorsport.com é um oferecimento de Mint. Invista na Mint, bitcoins ou criptomoedas. Você pode já aproveitar o nosso QR Code da Mint, MYNT, e também o link na descrição, tá legal? A gente fica por aqui. Na próxima semana tem mais. Acompanhe o motorsport.com nas redes sociais, no site e também aqui no nosso canal no YouTube. Você se inscreva no canal e ative as notificações, tá legal? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.